Vamos lá começar. Bom, boa noite. Vai começar mais um treinamento do treino de estruturas. Isso aqui eu considero um dos mais importantes para esse setor, porque meio que é o início, assim, a teoria de das atividades mais importantes do setor, que é fazer compósito para poder produzir fuselagem de foguete. E sem esse conhecimento, meio que não é possível realizar os projetos do PRD. Ou seja, é uma coisa de extrema importância dentro da equipe. É o conhecimento de compósitos. Beleza? Então vamos lá. Basicamente o treinamento é compósitos e também a laminação da fuselagem. E aí vamos começar. Primeiro, entender o que é compósito, né? Basicamente, tem algumas classes de materiais que você consegue separar. E são basicamente metais, cerâmicas e polímeros. Você consegue resumir meio que nisso, os materiais, né? Só que você consegue ter materiais que são a união desses três, certo? E esses aí são os compósitos. Literalmente o nome já diz, né? É como se fosse uma composição usando mais de um material. E aí os compostos, eles são uma invenção muito boa. Porque quais são as vantagens deles? Eles vão conseguir unir propriedades boas desses diferentes materiais. Ou seja, você consegue usar a resistência de um material com a densidade de outro, por exemplo, unindo os dois. Então, basicamente, um exemplo de compósito é a fibra de vidro, fibra de carbono. Outro exemplo que é mais puxado para nossa realidade. Não nossa realidade, mas para uma coisa que as pessoas já conseguem associar, né? É o concreto armado, por exemplo. O que é o concreto? É basicamente cimento. Também vai ter brita, possivelmente, mas também vai ter metal, que é aquela estrutura metálica que tem dentro do concreto. E aí vai unir, né, as diferentes propriedades desses materiais. O concreto, por exemplo, ele tem uma resistência à compressão muito boa. Você consegue botar muito peso nele que ele não quebra. Só que quando você bota um pouquinho de tração nele, ele já quebra, rompe facilmente. E aí entra o metal que está lá dentro dele para impedir que ele se quebre tão facilmente com a resistência à tração. Ou seja, você uniu duas propriedades muito boas desses materiais para fazer um melhor. E aí, esses compostos a gente vai usar para produzir alguns materiais dentro do PRD, que vai ser principalmente as fuselagens, ou seja, são os tubos dos foguetes, as aletas e também a propulsão usa para fazer os inibidores, porque eles têm algumas vantagens em comparação com outros materiais. Então, por exemplo, para produzir fuselagens e aletas, os compostos eles vão ser bem resistentes, mas vão ter um peso baixo, uma densidade um pouquinho baixa. Então, por exemplo, ele vai ser mais resistente que um tubo de PVC, por exemplo. Se a gente fosse tentar usar um tubo de PVC para fuselagem de foguete, a fibra de vidro é mais resistente. Ou uma aleta de plástico, algo assim, de 3D, a fibra de vidro consegue ser bem mais resistente. Já da densidade, ela não é tão alta, ela é baixa. Está em torno de 2, por exemplo, que a gente está usando atualmente. Em comparação com um metal, um aço, por exemplo, que se não me engano está em torno de 8, por aí. É bem mais pesado. Então ela consegue ter uma resistência muito boa com a densidade baixa, é por isso que a gente usa ela, certo? Além disso, a vantagem dela é que ela consegue ser moldada. Então a gente consegue fazer as geometrias que a gente quiser. A gente consegue fazer um tubo, a gente consegue fazer uma superfície plana, certo? Então ele se molda conforme a nossa necessidade. Beleza? E aí os materiais usados para fazer compostos. Basicamente você vai ter uma matriz e um reforço. O reforço
ele vai ser a fibra de vidro, a fibra de carbono, que é o que dá a resistência, digamos assim. Porque são fibras, elas estão ali para resistir à tração, à compressão. E a resina é o que vai fazer essa união entre essas diferentes fibras, né? Então ela é chamada de matriz e a fibra é chamada de reforço. Então esse é basicamente o princípio aí dos compostos. E vai ter uma certa proporção aí nessa fibra e resina, tá? Isso aí vai variar muito conforme o material, o tipo, a orientação das fibras que a gente vai ver em seguida. E no PRD a gente usa uma proporção de 1:1 em massa, ou seja, se a gente vai fazer 10 gramas de fibra, vai usar também 10 gramas de resina. Mas aí vocês vão ver um pouco mais à frente como é que é o procedimento de pesagem, de laminação e tudo mais. Bom, a primeira coisa que é legal a gente ver é que tem vários tipos de fibra, né? Não é só fibra e pronto. Tem vários tipos. Uma diferença que já é bom marcar desde o primeiro ponto assim, é a diferença entre manta e tecido. Lembrando, o material pode ser o mesmo. Aqui pode ser uma manta de fibra de vidro. E aqui é um tecido de fibra de vidro. O material é o mesmo. Vai mudar como está a orientação das fibras. Então na manta, por exemplo, a gente tem fibras desse tipo aqui. Elas estão descontínuas, elas estão meio que jogadas aleatório. E no tecido não, já tem uma trama, já está entrelaçado elas são bem mais longas. Então veja, elas são fibras que estão organizadinhas. E além disso, você pode ter vários tipos de fibra de tecido. Tem umas que vão ter um fio de algum outro material passando aqui no meio. Pode estar em 3 direções, em 4 direções diferentes, com angulações diferentes. Então vão ter vários tipos que vão alterar a resistência final, a densidade final e tudo mais. Beleza? Então é importante se atentar a isso. E também cada fibra vai ter a sua espessura. Se você for medir com um paquímetro aqui, você vai conseguir ver. Aqui a gente usa geralmente tem 0,2 milímetros. Mas tem fibras mais grossas, mais finas. Certo? E aí os tipos de fibras. Muda com o material. Você pode ter fibras de vidro, que são essas aqui. Fibras de carbono, fibras de Kevlar, também conhecido como aramida. E cada um deles vai ter suas propriedades. Vai ter uma densidade diferente, vai ter uma resistência diferente. Então, por exemplo, a fibra de vidro ela é mais barata. Ela é usada aí em muitas aplicações. Caixa d'água, piscina, lataria de bug, por exemplo, usa fibra de vidro, porque ela consegue ser moldada facilmente. E é barata relativamente. Já o carbono é muito mais caro. Só que o carbono ele é um material de ponta. Ele é muito resistente, muito mesmo. Mais que alguns aços, mais que alguns metais. Só que ele consegue ser muito mais leve do que um metal. Então para aplicações de engenharia avançada é muito usado o carbono. Fórmula 1, alguma aplicação aeroespacial, carbono domina. Só que ele também vai ser muito caro. Aí vai ter outros materiais. Kevlar, por exemplo, é usado em colete à prova de bala. E aí vão ter muitos outros materiais, né? É possível fazer até com outros materiais não convencionais, tipo algum tipo de tecido, algodão, coisas desse tipo. Mas para engenharia você geralmente usa um desses três aqui. E a gente no PRD usa geralmente o vidro. Apesar que já usou carbono em algumas aplicações também. E aí se você for escolher um material para usar, é bom que você pesquise as propriedades dele. Então, por exemplo, vai ter várias classes de fibra de vidro. Classe A, classe B, com orientações diferentes. Então, se você for escolher um material para usar em algum projeto, você tem que ter um background do material que você está usando. Propriedades físicas, mecânicas, o preço, tem que levar em conta a disponibilidade. Então, por exemplo, o carbono ele é um condutor de energia, de eletricidade, quer dizer. Ou seja, quando você faz um tubo de carbono, dentro dele vai estar isolado eletricamente. Ou seja, você não consegue ter transmissão de informações
de dentro para fora, porque vai ser uma gaiola de Faraday. Ou seja, se você tiver alguma antena, alguma telemetria, você não vai conseguir transmitir informações de dentro do carbono. Já no vidro você consegue. Entendeu? Então é esse tipo de pesquisa que tem que rolar caso você escolha algum material para poder aplicar em algum projeto. Certo? Você tem que ter conhecimento sobre o que você está escolhendo para aplicar. Outro exemplo seria aí a propriedade de condução térmica, né? A propulsão usa o vidro nos inibidores, que são algumas camadas para proteger o motor do calor que vem da câmara de combustão. Então já eles têm que ter um conhecimento bom assim nessa parte física da condução de temperatura, que é boa no vidro. Beleza? E aí entendemos a fibra, vamos entender agora a resina. Você tem dois tipos, tá? Básicos, que é a resina poliéster e a resina epóxi. Vamos falar primeiro da poliéster. Basicamente a resina, né, ela vai fazer o seguinte, ela vai unir as fibras de vidro ou de carbono para produzir um negócio mais coeso, uma coisa mais rígida, digamos assim. E aí como é que ela funciona? Ela é um líquido, só que quando você aplica um catalisador nela, ela vai ter um tempo de cura e vai ficar sólida, certo? Então é por isso que a gente usa resina, porque ela vai unir essa fibra numa coisa sólida. Então basicamente a resina aqui ela vai atuar como um agente de ligação, unindo as fibras de vidro formando uma matriz sólida. Isso cria um material composto coeso e resistente, fazendo com que o composto fique homogêneo. Beleza? E aí no caso da resina poliéster, ela vai utilizar um catalisador. O catalisador é basicamente um elemento químico que vai iniciar, digamos assim, a cura desse material. E a cura significa essa reação de solidificação, digamos assim. Então ele é usado aí na resina em sistema de polimerização para iniciar ou acelerar a reação química que transforma a resina líquida em material sólido. Beleza? E a gente vai ver lá mais na frente como é que é esse procedimento melhor. Como é que a gente faz isso. E a proporção é muito importante para a gente atingir uma cura adequada. E a proporção que a gente usa no PRD é de 35 gotas de catalisador a cada 10 gramas de resina. Ou seja, vocês veem que é um negocinho bem pouquinho mesmo. São gotinhas. Beleza? E aí tem a resina epóxi. A epóxi é um pouquinho diferente. Ela ainda é uma resina, né? Ou seja, ela ainda é um líquido, um gel, e vai se solidificar. Só que ela é diferente. Ela não tem um catalisador. Ela tem dois componentes. Então são dois componentes que você vai misturar eles. E aí sim eles vão iniciar a reação dele. Basicamente é a resina e o endurecedor. São dois componentes. E aí a proporção vai variar de fabricante para fabricante. Você tem que olhar aqui nas instruções para saber qual é a proporção certa. Mas aqui é um negócio bem mais quase 1 para 1, vai depender. Alguns vão ter menos de um, mais de outro, mas já vem os dois de galão, assim, não é um galão e um potinho. São 2 galões, que é um componente A e um componente B. Não sei se vocês já usaram, mas geralmente se usa bastante aquelas do epóxi. São 2 massinhas que você mistura de cores diferentes. Pronto, é quase isso, né? São 2 componentes que você mistura e eles solidificam. Porque aqui no caso são resinas, né? São líquidos. E aí vamos falar um pouco sobre o tempo de cura. É importante que tenha esse tempo, porque é o tempo que a resina ela vai se solidificar. Isso aí demora um pouquinho, depois que você faz as misturas. E aí vai variar de resina para resina, mas geralmente é em torno de 1 ou 2 dias. Então basicamente ele vai seguir esse gráfico aqui. Você inicia a reação, né, misturando os líquidos, ou o endurecedor, ou o catalisador. E ele vai passar um tempinho.
Vou botar aqui o mouse. Digamos que esteja aqui, né? Vai passar um tempinho, aí ele vai solidificando, vira um gel. E aí atingiu a cura, virou um sólido. Aquele que ainda é um sólido meio grudento, um sólido meio que você pega ali, meio estranho. Com o tempo ele vai atingir a cura final e vai estar um líquido, vai estar um sólido perfeito. Só que isso vai variar com a temperatura. Se você aumenta a temperatura, a reação é bem mais rápida, ele vai virar um sólido aqui, ó. Por isso que a gente pode fazer o quê? Botar isso aí num forno para acelerar a reação. A gente já fez isso, já funciona bem. E para armazenar, se possível, é bom armazenar no ambiente refrigerado, né? Numa geladeira, por exemplo. Que aí você vai ter um tempo de vida maior. Se esses materiais ficam muito tempo guardados, pode ser que eles comecem a virar um gel aos poucos. E aí não é legal, né? Então é interessante guardar eles o mais vedado, para não estar em contato com ar, e guardado dentro de uma geladeira. Que aí o tempo de vida vai ser bem maior. E aí, comparando as duas, né? A epóxi realmente tem uma cura mais lenta, então já vai ser aí talvez uns 2, 3 dias para atingir a cura. E a poliéster é um pouco mais rápida. E assim, as duas têm muitas diferenças. Mas para você saber a diferença real entre cada uma, vai depender do fabricante, né? Só que geralmente a epóxi é um pouco mais resistente, tem esse tempo maior. E a poliéster é mais rápida, mas tende a não ser tão resistente. Só que lembrando, né? Fabricante para fabricante. Pode ser que tenha uma poliéster de ponta, assim, que ultrapasse uma epóxi. Não vai ser tão preto e branco assim, né? Geralmente vai ter algumas informações aqui, nesses rótulos, ou na internet também, você consegue achar. Por exemplo, resina epóxi tal com fibra de vidro A. Aí vai ter alguma resistência à tração daquele composto. Beleza? E aí, nessa parte de compósitos, vamos agora para a laminação. Ou seja, que é basicamente você aplicar isso, né? E também a fabricação da fuselagem. Então, basicamente, a gente vai ter dois produtos da laminação no PRD, que vai ser os tubos, que serão os tubos para fazer as fuselagens, e as chapas, que é para fazer as aletas, certo? E aí, dentro desse processo de fabricação da fuselagem, vão ter alguns processos adicionais. Basicamente, fabricar molde, corte, furação, pode ter algum torneamento, um acabamento, uma pintura, beleza? E a gente vai acabar discutindo isso aí também. Primeiro de tudo, vamos discutir um pouquinho sobre molde. Basicamente, o molde ele é um material cilíndrico, no caso do tubo, e vai servir de base, digamos assim, para que o composto adquira esse formato. Então lembra, a fibra é tipo um tecido mole, e a resina é líquida. Ou seja, para que você deixe esses componentes no formato que você quer, você tem que ter um molde. E aí o molde ele pode ser feito de qualquer material, sendo de formato cilíndrico e bem resistente. Aí o diâmetro dele, ou seja, isso aqui, ele vai ter que ser exatamente o diâmetro interno do tubo desejado. Ou seja, se você quer um tubo que tenha 44,7 de diâmetro interno, aí o molde tem que ter 44,7 de diâmetro, certo? E aí ele pode ser qualquer material, mas se você tiver um tubo de PVC que já tem o seu diâmetro, ele pode ser usado. Ou, se é um diâmetro que não tem algum tubo por aí, você pode fazer uma usinagem, madeira, pode ser de metal também, certo? Isso é bem tranquilo. E o comprimento ele tem que ser maior do que o pedaço que você quer, porque senão as pontas elas vão ficar no acabamento meio ruimzinho. Então, se você quer usar um pedaço de 400, o molde talvez de 460 fosse interessante aí. Beleza? E aí, mais teoria, digamos assim.
o número de voltas. O que acontece? Vocês lembram lá que a fibra é um tecido, ou seja, ela tem uma espessura. Naquela que eu mostrei, por exemplo, era 0,2 milímetros. Mas pode ser que você queira que o seu tubo tenha mais de 0,2. E aí nesse caso você pode dar várias voltas. E se for um tubo, por exemplo, quer dizer, se for plano, por exemplo, são várias camadas. Cada uma com 0,2. Ou seja, nesse caso aqui, 0,2 mais 0,2 mais 0,2, essa chapa aí teria 0,6, né? E esse tubo aqui teria 0,4 de espessura. Que deu duas voltas aqui. Ou seja, o número de voltas que você tem que dar é a espessura do compósito, ou seja, do tubo que você quer, dividido pela espessura de cada camada. Então, por exemplo, se você quer o tubo tenha 0,4 e aí cada camada tem 0,2, você tem que dar 2 voltas. Bem tranquilo você. É intuitivo, né? Você tem 0,2, cada camada vai ter 0,2. Para você atingir 1 milímetro, você tem que dar 5 voltas. É bem intuitivo isso aí. E aí, qual é o tamanho da fibra que eu tenho que cortar? Porque eu vou ter que cortar, né, ela para poder moldar. Basicamente vai ser essa regrinha aqui. Digamos que você tem aqui o seu molde. Ele vai ter um diâmetro D e uma altura IH, certo? E aí você vai ter que recortar o seu pedaço de fibra para poder moldar aqui. E aí a altura é a mesma, né, do molde do pedaço, só respeitando que é interessante passar um pouquinho aqui, né, o molde, como eu disse antes. E aí ele vai ser enrolado assim, né, para dar as várias camadas. Só que aí, esse comprimento, como é que calcula ele? Basicamente vai ser o comprimento de uma volta, ou seja, daqui, aí dá uma volta. Qual que é esse comprimento? É o perímetro do molde, que é basicamente π vezes o diâmetro, ou 2πr, né? Ou seja, π vezes o diâmetro, tá aqui, vezes o número de voltas que você vai dar, que você já calculou aqui. Beleza? Então, por exemplo, são 2 voltas. Não. Se forem 3 voltas, por exemplo, tem uma aqui, uma aqui. Beleza? E aí ele vai se dar voltas nesse sentido aqui. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem ver esses slides, vai estar aqui a fórmula. Pronto, aí já vemos essa teoria. Vamos lá, pôr a mão na resina, né? Vamos ver como é que faz realmente. Primeiro de tudo, e muito importante, a gente tem que usar os equipamentos de segurança. E nesse caso não é só tá no laboratório, então tem que usar calça, sapato. Não, é porque realmente a gente vai lidar com materiais que podem ser um pouco agressivos para a pele. Beleza? E para os olhos então nem se fala. E além de que... Isso. E aí, quando tiver tendo essa cura, pode ter até a liberação de gases, ou seja, máscara é importante. Você vai mexer com a resina diretamente, então tem que ter luvas descartáveis. Você vai mexer com solventes, diluentes, então tem que ter óculos de proteção. Beleza? Isso aqui não é só uma recomendação, é meio que obrigatório para poder mexer nesses materiais. Beleza? E aí vamos começar. Primeiro, quais são os materiais usados? Você vai ter que ter a resina, né? Que fica lá fica guardadinha nesses galões, ou poliéster epóxi. E aí a fibra de vidro, que é geralmente em rolos, vendida no metro, geralmente. E aí o catalisador para essa resina, né? Lembrando, poliéster tem que ser catalisador, que é o potinho. E epóxi são os 2 galões, que é o endurecedor. E aí previamente você vai ter que ter feito seu molde. No caso, dá para ver ele aqui, é o molde de madeira. Tem que ter a balança de precisão. Tem que ter a fita crepe, pincel
papel manteiga, tá aqui. Plástico filme, tá aqui. Aí o thinner, caso alguém não saiba, é um diluente, né? Geralmente usa para diluir tinta, vem numa latinha. E aí copos plásticos PP. O PP não é pequeno, tá? Não quer dizer que o copo é pequeno. É realmente o tipo do plástico, que é polipropileno. E isso é importante porque as resinas elas diluem outros tipos de copo. Então, se for um copo de PE, vai dissolver. Tem que ser desse PP aqui que ele não vai dissolver. E palito de picolé. Por exemplo, um acidente, porque como ele é um material inflamável, pode acabar esquentando o copo e o copo pegar fogo, e aí pega fogo na resina, e aí começa a pegar fogo tudo. Então é muito importante usar o plástico PP. É Outro tipo, ou ele derrete, ou então ele pode até pegar fogo. Então é muito importante se atentar no tipo de plástico. Exatamente. E aí, primeiro de tudo, é a preparação do molde. Basicamente a gente consegue ver aqui na imagem, né? É pegar o molde de madeira, nesse caso, e envolver ele com uma camada de papel manteiga. E colocar pedacinhos de fita crepe para fixar. Então a gente coloca uma fita crepe aqui, outra no meio e outra aqui embaixo. Digamos que seja a primeira camada do molde. E aí a segunda camada ela é com papel filme, certo? Então passa aqui primeiro o papel manteiga e depois o papel filme. E isso é importante porque é o seguinte: o primeiro que é de madeira, né? O molde. Se você chegar e já aplicar a resina nele, a resina vai grudar no molde de madeira e aí ele não vai sair. Então o papel manteiga ele serve para o molde poder deslizar depois sobre o composto, poder deslizar sobre o molde e poder ser retirado. Ou seja, o papel manteiga não gruda na madeira e o papel manteiga também não gruda no papel filme, certo? E a resina, ela meio que dá uma grudadinha no papel filme, só que dá para tirar depois. Então é importante ter esses duas camadas aí. E aí alguns cuidados a se tomar. Primeiro, não deixar rugas. Isso vai deformar internamente seu inibidor. Não vai ficar um cilindro, olha, vai ficar meio que rugoso. Como se fossem bolhas, né? Ou seja, quando você fizer isso aqui, tem que dar uma esticada bem, garantir que está tudo bem esticado, bem colocado. E o outro é não fazer uma camada grossa, porque isso aí vai afetar o diâmetro interno do tubo. Geralmente a gente não considera a espessura disso aqui, porque é muito, muito fina. E aí acaba que vira uma folga que a gente usa, que a gente quer que tenha alguma folguinha, né? Só que se você der várias camadas disso aí, vai começar essa folga a ser bem significativa. E aí por isso que é apenas uma camada de manteiga, papel manteiga, e uma camada de papel filme. Não é interessante aplicar mais. E lembrando que bem esticada, bem colocada, sem essas rugas. Beleza? E aí vamos passar para o corte da fibra, que é justamente o que está sendo feito nessa imagem aqui. Primeiro a gente pega o rolo de fibra, bota aí numa mesa plana, e aí a gente vai fazer as marcações do corte usando um piloto. Ou seja, aqui estaria aquele H, né? Aqui estaria o comprimento, que seria aquele cálculozinho, né? Número de voltas vezes o comprimento de um perímetro de volta. E a gente vai lá e marca com um piloto. E aí, usando uma tesoura mesmo, comum, a gente faz o corte. Tomando cuidado para não desfiar essas bordas. Porque como é um tecido, quando você corta, pode ser que desfie. E aí, se estiver desfiando, a gente pode fazer como está aqui na imagem e botar uma fita. Você pode ver que aqui tem uma fita nas bordas. Que aí você vai prevenir que desfie. E aí, quando a gente estiver passando a resina,
essa fita vai acabar saindo. Não tem muito problema não. Beleza? E aí, fibra cortada, vamos medir ela. Pesar, no caso. Porque ela já foi medida, né? Já está no corte certinho. Primeiro de tudo, né? Você pegar a balança de precisão e fazer a pesagem da fibra. Porque lembra que a proporção é 1 para 1. Ou seja, se o pedaço de fibra que você calculou e cortou está dando 100 gramas, você pesou ele, deu 100 gramas, aí você tem que pesar 100 gramas de resina. Aí você vai lá, pega o copo de PP para pesar a quantidade de resina. E a proporção é 1 para 1. Beleza? E aí você vai botar 100 gramas nesse copo. Ou mais de um copo. Depois você vai adicionar o catalisador. E a proporção, lembra que é 35 gotas para cada 100 gramas de resina. E aí você tem que misturar bem para fazer começar a reação, né? Com o auxílio de um palito de picolé. Beleza? Então, como é geralmente um gel, né, uma resina meio grossa, tem que mexer bastante. E aí, tudo pesado, tudo já medido, cortado, a gente vai fazer a aplicação da resina na fibra. Então, a gente vai botar a fibra de novo lá na mesa plana. E a mesa tem que estar protegida com plástico filme, né? Que depois isso aí vai ser descartado. E lembra que a resina solidifica, então se você botar isso numa mesa que não esteja protegida, vai comprometer a mesa. E aí você vai jogando a resina aqui e vai espalhando com a espátula ou com palito de picolé. De picolé. E aí você vai espalhando ela, vai espalhando para cá, para as bordinhas, até que ela esteja toda impregnada com resina. Ela vai ficar completamente cheia de resina. E aí nessa hora é bom até que mais pessoas ajudem. E aí quando a resina já está toda impregnada na fibra, é hora de colocar o compósito no molde. E aí como é que a gente faz? Conforme está na imagem aqui. Vai ter um ou mais membros segurando o molde e uma outra pessoa deve ir colocando a fibra já embebida em resina. Então nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem a Karen segurando o molde e o Gustavo fazendo a aplicação da resina. A gente pode ver aqui, ó, que já tem resina nessa parte e tem mais resina aqui também. Ó. Podem ver que tem mais resina, não, mais fibra aqui. Aqui na verdade é a mistura das duas, né? Ele está fazendo essa aplicação. E aí a pessoa que segura o molde deve ir girando para que a outra pessoa vá colocando as camadas. Vai girando o molde e a fibra ela vai dando as voltas. E a pessoa que está aplicando a fibra, no caso aqui o Gustavo, ele tem que ir dando uma esticadinha na fibra para que ela não entre enrolada meio frouxa. Ela tem que ir colando bem. E deve certificar que não fique bolhas entre as camadas de fibra. Então a Karen aqui ela vai enrolando o molde e o Gustavo ele vai ajeitando, puxando, para deixar tudo bem reto, colado, sem nenhuma bolha aí dentro. Beleza? E aí, a finalização do tubo. Uma vez que você já deu todas as voltas, para proteger o tubo e melhorar a qualidade da peça final, a gente aplica algumas camadas a mais. Que no caso vai ser uma de plástico filme, bem simples, é só um plástico filme em volta. Aplicando uma camada em torno do tubo e depois utiliza a fita durex. E aí essa fita durex ela é por cima do plástico filme e ela serve para remover as bolhas de ar formadas na resina. No caso sempre vai ter umas micro bolinhas de ar. E aí ela vai ser nessa forma aqui. Porque como a fita é uma fita, né? Ela é meio fina, você tem que fazer tipo uma espiral. Então ela vai enrolando aqui a fibra nessa forma aqui, dando essas voltas. Isso tem que ser com uma certa tensão. E aí foi feito de um lado, agora vai fazendo do outro, enrolando a fibra aqui.
a fita. Isso aí vai remover todas as bolhas. E vai deixar uma qualidade muito boa lá no final. Beleza? E aí, já tem aqui um exemplo aqui de fibras prontas, né? Você pode ver aqui que está com composto já. Já foi aplicado o Durex para fazer a finalização. E agora é só deixar o tubo curando em uma posição que não deforme o composto. Se possível, é bom ir alterando essa posição de tempos em tempos. Depois de algum tempo, o composto já estará mais firme. E após o tempo de cura ter passado, né, que aí pode variar de 1 a 2 dias, estará completamente rígido. Basta então remover o molde e tirar os plásticos e os papéis. Basicamente só isso. Pode falar. Na parte de retirar as bolhas, Aqui. é interessante que na outra. Quando está aplicando nessa parte aí, é interessante que a pessoa que está com a fibra na mão, ela fique puxando embaixo para que ela fique totalmente reta, e a pessoa que está girando, gire devagarinho, vai parando, e a pessoa segurando embaixo. Puxando aqui para baixo. E outra pessoa passando, dando uma puxadinha, mas não com muita força, para não deformar a fibra, porque a fibra ela se deforma muito facilmente, principalmente na hora de cortar. Então tem que tomar esse cuidado também. Por isso que a gente também passa a fita para que ela não se deforme, tipo, ela não perca o formato, né? O formato dela. E aí a pessoa vai puxando e vem outra pessoa com um rolinho ou alguma coisa para ir passando, para tirar totalmente as bolhas, tipo, as bolhas de ar que ficam. Então, tipo, dando uma apertada, ou então passando com um rolinho, ou então uma espátula que tem lá no laboratório, que é muito boa, vai dando uma passada bem de leve, assim, só para tirar a bolha, e aí isso ajuda muito para resolver esse problema de bolha. Outra coisa também seria pode passar, na parte da fita. Uma coisa que vocês têm que se atentar, que o Gustavo falou, que é para a gente envolver na direção com uma certa tensão. Mas aí a gente também não pode tensionar muito, porque se tensionar muito, a gente vai acabar tendo muita dificuldade de retirar essa fita. E também pode ter dificuldade em retirar a fibra do molde. E também não pode ser muito folgado para não ter bolha. Então tem que ser uma tensão um pouco que certa. E outra coisa seria na parte do descanso, né? Geralmente o que acontece? Depois de um tempo que descansa e tal, se o tubo não ficar, se ele ainda ficar, você vê que você tirou do molde, tirou a fita, e ele ficou um pouco pegajoso, tipo, meu Deus, não deu certo. Não, deu certo, só que ele ainda está curando. E aí o que a gente faz para acelerar esse processo? Como o Gustavo falou lá no começo, aumentar a temperatura, ou seja, a gente vai lá, coloca no forno, e aí depois de tipo, 30 minutos, 1 hora, a gente tira e ele já vai estar um pouco melhor. Então, essas são as dicas que eu passo para vocês para melhorar o processo de fabricação. Se atentar em cada detalhe, assim, porque cada detalhe conta. E é com os erros que a gente vai aprendendo. É isso aí. E é importante que o André até falou de erros, vai ter um slide só para erros. E é muito comum. Ou seja, não é esperado que a gente acerte primeiro. Porque é um processo assim meio manual, né, meio complicado. E se for a primeira vez que está fazendo, então é muito provável que tenha algum errinho. Só que é super normal. A gente só tentar de novo. Beleza? E aí eu trouxe esse videozinho para
a gente vê como é que é uma prática de laminação, né? Ele está em time-lapse. Deixa eu ver se eu consigo ir pausando. Ó, você já vê que a mesa já está bem preparada para não ter nenhum risco de cair resina nela. E já está cortadinho aqui o pedaço de fibra, beleza? Então essa parte aí não vai ter no vídeo, né? Já foi feita. Já. Aí, beleza. Pronto, aqui. Droga. Aqui Dani está fazendo a mistura, né? A balança deve estar por aqui, está fora do vídeo. Mas ela pesou a camada aqui de fibra. Pegou aqui o copo e colocou a quantidade certa de resina lá na balança. E aqui ela botou, dá pra ver aqui o catalisador que ela está usando, esse potinho, porque é a resina poliéster, e está misturando aqui. E vocês podem ver, né? Jaleco, luva descartável, máscara, calça, bota também. E aí, vamos prosseguindo. Pronto. E a gente pode ver que já está sendo feita a colocação da resina, né? Ó, colocou a resina aqui, né? Tava no copinho, botou. E aí já vai ter outras pessoas para ir espalhando. No caso aqui eu acho que é Daira que está colocando a resina na fibra. E tá André e Dani espalhando. Pronto. E aí uma vez que está bem espalhada, eles já vão fazer a aplicação da fibra no tubo. E é o que a gente vai ver aqui. Ó, quem estava falando. A Daira está segurando o molde. A Dani ela está colocando e ajeitando a fibra. E o André, eu acho que ele está aí tirando as bolhas. E também para ajudar, né? Ó, como eu falei, ó, eu estou passando a espátula? A espátula para ter certeza que tá zero bolhas. Vou dando uma leve passada ali, ó, com a espátula. Passo bem de levinho e Dani tá puxando a fibra, mas não com muita força. Isso aí ajuda muito. Puxando aqui embaixo. Tirar, dando uma puxadinha, só para ela ir certinho, tirando as bolhas e tal. Então esse processo é um pouquinho demorado, mas é muito necessário. Ajuda muito. Isso aí. E você pode ver que quem gira o molde é quem está segurando. Quem dá as voltas é quem está segurando o molde, né? E aí vamos seguindo aqui. O André eu acho que ele vai pegar papel filme. Pronto. Tá aqui o papel filme, esse rolinho pequenininho aqui. E aí deu uma camada do papel filme. Pronto, tá aí o papel filme. E aí é o Durex. Vocês vão ver como é que é o Durex agora. Ó, é fazendo realmente, enrolando ele lá. Aí é isso. Deixa eu mostrar de novo aqui o Durex. Mais rápido, né? Tá aqui o composto e o André está segurando o rolo de Durex e está esticando. E a Daira ela tá dando as voltas no Durex. Não. E é isso. Aí eles foram limpar tudo, guardar e botar o composto para descansar. E aí, isso aí foi tubos. Basicamente, para fazer fuselagem, para fazer inibidor, esse processo aí. E aí vamos ver só mais algumas coisinhas, que é chapa, outros processos. Que é basicamente o seguinte. Falando nas chapas planas, é mais simples ainda. A parte de corte, de pesagem e da aplicação da resina são iguais, a mesma coisa. Só que
ao invés de botar num tubo, você vai botar numa superfície plana. E aí você prepara a superfície plana com papel filme e vai colocando as camadas, uma de cada vez. E lembrando de ir tirando as bolhas, esticando. Quando terminar, você coloca uma última camada de papel filme por cima e pronto. Você já tem ali a sua chapinha de composta. Coisa bem simples. E aí, erros que podem ter nessa aplicação, né? Como eu disse, erros são muito comuns e eles vão acontecer em algum momento. Pode ser que o tubo ainda esteja muito mole, e aí pode ser que já aconteceu a gente, por exemplo, usar um catalisador, só que não era um catalisador muito bom, ele estava meio diluído, a gente comprou ele meio diluído, ele não funcionou direito, ou não utilizar a quantidade certa, acabar se enganando, acontece, ou tubo com bolhas, e essas bolhas podem ser porque na hora de colocar não teve tanto uma paciênciazinha para tirar todas as bolhas, ou porque o papel manteiga ou o papel filme lá do início estava com rugas, acontece também, ou um tubo muito fino, tudo pode acontecer assim de erros, né? E são bem comuns. Quer falar alguma coisa, André? Geralmente esses erros ocorrem não mas por falta de paciência um pouco. A laminação em si, ela é um processo um pouco demorado e tem que ser feito com muita calma. Pronto, esse tubo com bolha foi um processo que a gente sabe que acontece quando a gente não tem uma certa paciência. Então, tipo, a gente tá lá fazendo a fita, mas a gente faz um pouco com pouca atenção. E aí acaba ficando com um pouco de dor. E aí a gente descarta, não tem como usar o inibidor, né? No caso, ser inibidor. Então, se não dá para usar um inibidor, não daria para usar um corpo de foguete. Um tubo muito fino. Você pode dar a camada, fazer com as voltas, com menos voltas de fibra, e aí ele fica com uma resistência muito menor. Então, os erros ocorrem não por falta de experiência, mas também por erro de paciência. Você tem que ser muito paciente no processo de iluminação. Quanto mais paciente você for, melhor vai ficar seu trabalho. Acho que a dica que eu dou é essa. Então, tipo, você ter paciência é a chave da iluminação. É isso aí. Tem alguns erros que conseguem ser consertados ainda. Por exemplo, o tubo ainda mole, o André já explicou, né? Você consegue levar no forno, tentar fazer acelerar o processo de cura. Um tubo muito fino, você consegue aplicar mais camadas em cima dele, certo? É possível. Em bolhas não tem muito o que fazer, como o André falou, né? Tem que descartar mesmo. Mas basicamente é isso. E aí, feita a laminação, como é que a gente vai aplicar isso para produzir foguetes, né? Produzir fuselagens que a gente consiga usar aí nos nossos projetos. Um dos mais importantes é o corte das aletas. A gente consegue ver na imagem como é que ela é feita. Basicamente, para cortar essas peças no formato adequado, como as aletas, a gente imprime no gabaritos, né? A gente consegue ver aqui que aqui, ó, é papel. Então é basicamente um gabarito no formato que a gente quer, desenhado no SolidWorks, e a gente imprime. A gente vai lá, corta o molde e cola na chapa que a gente quer cortar. E a gente faz o corte com o uso da microretífica, que é essa ferramenta aqui. Não sei se vocês já usaram, mas ela é tipo uma serrinha que ela vai girar essa peça aqui. E aí você consegue ter uma boa precisão com ela. É mais preciso que uma esmeradeira, por exemplo, ou outras serras. E aí a gente faz o corte exatamente nesse moldezinho de papel que a gente cortou. Beleza? E para unir essas aletas no tubo,
a gente vai fazer uso de uma peça que é impressa em 3D, chamada de gabarito de aletas, que é essa aqui de cima. Ela vai garantir que as aletas elas fiquem perfeitamente alinhadas com o tubo. Beleza? Então aqui você vai botar o tubo nesse espaço circular. E aqui você vai ver que vai ter os espaços para as aletas. Ou seja, você vai lá, você vai... nessa união ela é feita com resina e com algumas camadinhas de fibra. E aí ainda vai estar mole, né? Não vai estar legal. Não vai estar rígido. Aí você vai botar ele nesse gabarito de aletas e ele vai descansar aqui. E aqui ele vai garantir que vai estar no alinhamento perfeito. Beleza? Aí o acabamento final do tubo. Depois que é feito depois de feita a laminação. Como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que cortar as bordas, né? E aí, após pronto, as bordas são cortadas com micro retífica ou com a serra manual. Você consegue ver que é justamente o que está sendo feito aqui. Ó. Aqui é o Ramon, ele está fazendo o corte do tubo com a micro retífica. E ele está garantindo que ele vai estar esse corte alinhado com o papel. Isso aqui é uma técnica muito boa, bem simples, para garantir que esse corte vai estar bem alinhado com o alinhamento aqui do tubo. Beleza? E aí, o que acontece? Na laminação, a gente consegue garantir um acabamento muito bom na parte de dentro, porque tem o tubo. Só que na parte de fora, o acabamento não é tão bom assim. Se a fibra, por exemplo, for meio rugosa, o tubo fica rugoso. E mesmo usando o durex e tudo mais, não fica um acabamento cilíndrico perfeito. E aí pode ser que a gente precise, e é muito sim, levar para ser torneado. Então, para garantir um acabamento perfeito no tubo, na parte de fora, é preciso passar no torno. Por isso, geralmente se aplica uma ou duas camadas a mais na fabricação. Então, se lembra aquele cálculo das camadas, que era a espessura que você queria vezes o perímetro, o número de voltas vezes o perímetro? Geralmente vai botar uma ou duas camadas a mais, que é para garantir que o tubo que você fabrique ele seja maior do que o tubo final, justamente para você poder levar ele num torno depois, que é esse processo que está sendo feito aqui. Aqui é um inibidor, e aí, propositalmente ele foi feito maior do que o necessário, para que depois ele fosse torneado e o acabamento externo ficasse perfeito, certo? Se você não fizer isso, se você deixar as camadas externas do mesmo tamanho que a camada que você quer depois, vai ficar um acabamento rugoso e você não vai conseguir tirar no torno depois, porque não vai ter material para tirar, certo? Quer falar alguma coisa, André? Essa também é a diferença da manta para o tecido, né? O tecido ele dá um acabamento por fora um pouco melhor do que a manta. Porque a manta é um material um pouco mais grosseiro, um pouco mais, como o Gustavo falou lá no começo, o formato dele que ele foi feito é um pouco desalinhado, desajustado. É como se alguém só jogasse um tubo lá de diferentemente do tecido, né? O tecido o acabamento dele é muito melhor, muito superior do que a manta. Então essa também é uma das principais diferenças entre manta e tecido, que é o acabamento que um proporciona para o seu produto final, né? Para a sua fabricação. Então essa também é uma diferença da manta e tecido. É verdade. Ah, sim, outra coisa. Falou? Ou vai falar? Tem mais alguma coisa para falar? Aqui tem, sobre algumas pecinhas. Então. Eu acho que você falou botar mais um pouco de resina, né? Botei, falei. Que é algumas camadinhas a mais, né, que a gente bota para poder fazer esse acabamento depois aqui. E aí, por exemplo, se o seu tubo chegou no diâmetro final, mas ainda não ficou perfeito, ainda tem coisa para tirar,
você pode levar ele de novo lá para o laboratório, aplicar a resina, que é o que a André estava falando, mais resina aqui, ele vai ficar mais grosso de novo, aí você tira de novo. Beleza? Só que aí ele é um tubo, né? E ele é um tubo que se você aperta, ele geralmente se deforma. E aí para ele poder ir no torno, e para poder ser feito esse procedimento, a gente tem que fazer algumas peças que a gente chama de pegas. Que basicamente para o torno poder pegar nele, sem deformar ele, porque senão ele vai deformar. E para poder botar ele nessa peça aqui, que a gente chama de contraponto. Que são basicamente essas pecinhas aqui. São esses cilindros de madeira, que eles vão entrar no tubo. Essas são as pegas. Que isso aí é para poder colocar essa peça no torno. Se não tiver de um dos lados, você até consegue pegar no torno, né? Esse lado aqui. Só que quando você colocar, ele vai dar uma deformada e vai atrapalhar o processo. Já do outro lado não tem muito o que fazer, tem que ter, que é esse lado de cá. Ele tem que ter essa pega. E aí depois desse processo, o acabamento final a gente dá com lixa para ficar perfeito, bem liso, e a pintura. E aí a pintura pode ser feita com spray ou com a máquina de pintura. E as cores, geralmente quem vai escolher são ou alguma votação entre a equipe ou o pessoal de marketing, mas a aplicação da pintura é com o pessoal de estruturas. Beleza? E aí, um dos últimos processos para ter uma fuselagem completa é a furação. Basicamente para você consegue ver aqui, né? Aqui a gente consegue ver, tem vários furos aqui na fuselagem. Isso aí serve para você poder fixar os outros subsistemas. Então, para você fixar o motor, para você fixar a eletrônica, para você colocar os anéis que unem os tubos diferentes, você tem que ter esses furos. E aí, esse é o passo final para realizar a fuselagem. O passo final para ser realizado, né, são a furação. Esse passo é muito delicado, ele tem que ser feito com muita paciência. Porque um furinho deslocado vai ser bem complicado. Não vai coincidir o furo do subsistema com o furo do foguete. E aí vai ser complicado de montar. Por isso tem que ser com muita paciência, muita calma e bastante cuidado. E além de que tem que ter uma comunicação muito forte com os outros setores, para saber a distância de furos, o comprimento deles, certo? Então tem que ter uma comunicação muito boa, tá tudo muito bem alinhado entre os setores, para poder realizar os furos. E aí esses furos eles são marcados com o auxílio de um gabarito de papel, também desenhado lá no SolidWorks, que é algo coisa mais ou menos assim. Essa distância daqui para cá, ela seria o perímetro do externo do tubo. E aí você, na hora de marcar, você coloca esse gabarito em volta do tubo. E aí vai ter a distância corretinha entre os furos. E aí você consegue fazer o furo exatamente no local correto. E aí você consegue até alinhar a borda daqui com a borda do tubo, né, para ter uma distância correta verticalmente também. Beleza? E é importante saber que também esses furos eles podem ser reparados. Se você tiver tá aqui, por exemplo, um tubo aqui, e aí tem um furo que ele não deveria estar aí, foi feito errado, uma coisa assim, você pode botar uma fita por dentro do tubo, e aí com fiapinhos de fibra, você consegue tapar ele com resina também. Ele vai ser um pouquinho trabalhoso, mas é possível. Se ele estiver na borda, é de boa, mas se ele estiver lá dentro do tubo, sei lá, um tubo de 1 metro, por exemplo, vai ser bem mais difícil colocar essa fita aí dentro. Beleza? Mas é possível fazer esse reparo. E para finalizar, né, a limpeza dos materiais, que é muito importante quando a gente está mexendo com resina. A gente tem que lembrar que a resina ela endurece com o tempo. Então, se você está usando um material, uma espátula, um pincel, e ele não for limpo,
ele vai endurecer e vai ser perdido. Então, para limpar ele, a gente usa o thinner. O thinner ele é um solvente que vai quer fazer a resina. E aí você consegue limpar ele, limpa bem e guarda. E os materiais descartáveis eles podem ser jogados fora mesmo. Copo, luva. A gente só pode assim que a luva, se ela não tiver entrado em contato com a resina, ela pode ser guardada. Porque essas luvas acabam bem rápido, né? É um pouquinho caro. E aí, se você não melou as luvas com resina, a gente pode guardar e pode usar de novo. Até porque a gente não usa elas para nenhum procedimento médico nem nada, essas coisas assim. Então não tem problema reutilizar. Ela é usada mesmo só para proteger sua mão da resina, então não tem muito problema. Mas se ela melou de resina, é melhor jogar fora. E aí, caso sua pele tenha entrado em contato com a resina, tipo assim, cai um pouquinho de resina ali no seu pulso, por exemplo, você pode remover ela com o thinner. O thinner ela dissolve a resina e sai. E a resina em si não é tão agressiva para a pele não, pode ficar tranquilo. O problema é que o thinner ele é um pouquinho agressivo para a pele. Então você usa o thinner para tirar e na mesma hora você lava com sabão para o thinner não ficar agredindo na sua pele. Passa um creme também se tiver. Tipo, corporal. Amenizado. O thinner ele é um pouquinho agressivo, mas sei lá, ele é bem usado para isso, né? Para limpar as mãos de tinta, se você estiver pintando alguma coisa. Geralmente o povo usa thinner mesmo, certo? Mas não é legal ficar o thinner o tempo na sua pele, não, você vai começar a ficar ardendo. E aí, para isso, né, lembre de usar os equipamentos de segurança quando lidar com esses componentes. E eu vou até contar uma história que eu acho importante, não sei se eu já contei para vocês, eu acho que eu contei para o pessoal de propulsão. Sobre a Nathalie. Eu tava lá. Tu tava lá? Foi o pessoal de estruturas ou de propulsão? Na estrutura. Ah, então vocês já sabem, né? Dessa história? Mas conta aí, pô. Pronto, vou contar até para ficar registrado no treinamento. A gente foi lá fazer uma laminação. E aí, todo mundo usando os equipamentos, né? Como tem que ser. Tá aqui na imagem, né? Óculos, máscara e tudo mais. E aí, foi feito a laminação. E aí foi feito esse procedimento aqui de limpar os materiais. E aí, como já tinha terminado o procedimento, já tinha terminado a laminação, a gente removeu os EPIs, né? E aí foi fazer a limpeza. E aí, a Nathalie foi fazer a limpeza de um pincel, né? Foi abrir a lata de tinta. Só que quando ela abriu, a lata de tinta ela tem uma tampa que ela puxa. Você tem que puxar ela. E aí uma gota de tinta caiu no olho dela. E ela já tinha tirado os óculos porque já tinha terminado a laminação. E aí o tinta é bem agressivo. E aí ardeu bastante o olho dela. Só que a gente já tem guardados os procedimentos para esse tipo de coisa, né? A gente já tem documentos que dizem, né, os materiais que a gente usa, os procedimentos para caso tenha alguma coisa dessa. E a gente seguiu todo o procedimento normal, que é você fazer a limpeza com água abundante, torneira. E aí a gente ficou passando água, torneira, água corrente, até a ardência passar. Beleza? Então basicamente isso. Tem que usar os EPIs sempre que estiver lidando com esse tipo de componentes, que é um componente agressivo. Beleza? É só para ilustrar a importância desses equipamentos. E não só com compostos, mas com qualquer coisa que seja agressiva com a pele ou com os olhos. Beleza? É uma coisa que a gente leva bem a sério. E é isso. O treinamento foi esse. Aí eu vou tirar aqui vou parar a gravação porque a gente vai conversar sobre como é que vai ser essa semana também. Mas o treinamento é esse. Beleza?